Olá pessoal, estamos aqui para mais uma dica da matéria Código de Ética e Estatuto do Advogado nesse nosso projeto aqui do Estratégia na OAB de 200 dicas para o exame de ordem. O tema agora desse vídeo, nós vamos falar de ética do advogado, Código de Ética do Advogado. Uma questãozinha aqui do exame de ordem, que já caiu no exame de ordem. Depois vamos a alguns dispositivos do Código de Ética para você ver como o FGV costuma cobrar esse tema. Sem demora, vamos aqui para a tela, porque a gente não tem tempo para perder. João outorgou procuração ao advogado Antônio. Então, João é o cliente, Antônio é o advogado, para sua defesa em certo processo. Todavia, decorridos alguns dias, João concluiu que a atuação de apenas um profissional não seria suficiente à sua satisfatória representação e buscou Antônio a fim de informá-lo de que pretendia também contratar o advogado Luiz. Então, o cliente tinha constituído o Antônio e quer empurrar mais um advogado, o advogado Luiz, para defender ele nessa causa. E aí, você advogado, você é obrigado a aceitar isso? Vamos lá. Para atuar conjuntamente com ele no feito. Ocorre que Antônio negou-se a aceitar a indicação. Antônio quer trabalhar sozinho, é o lobo solitário, por duvidar das qualidades profissionais do colega. Meses depois, convencido de que realmente precisava de auxílio, resolveu subestabelecer o mandato com reserva de poderes, então ele subestabeleceu com reserva, ao advogado Lucas, que goza de sua absoluta confiança. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Você foi contratado pelo João, imagina a situação, seu cliente é o João. Aí um belo dia o João vira para você e fala, fulano, você é meu advogado, muito bom, mas eu quero que um outro advogado atue juntamente com você nessa causa. Então eu vou colocar o Luiz para atuar nessa causa. Você fala, porra, eu nunca vi Luiz na vida, não sei nem como é que ele trabalha, eu não vou aceitar isso não. Aí seu cliente fica de nariz torcido, mas beleza, ele engole. Você tem direito de fazer isso? Se recusar a trabalhar com um profissional que o seu cliente está te empurrando? Então vamos lá. Tem outra situação aqui na questão. Além disso, você lá na frente viu que você realmente precisava de um colega para te auxiliar e subestabeleceu com reservas ao colega Lucas, ao advogado Lucas. E aí, você pode fazer isso? Seu cliente é obrigado a aceitar isso? Ou você tinha que ter subestabelecido lá o Luiz? Vamos ver aqui as alternativas que o exame de ordem deu para você. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética. Então, o Antônio pode recusar, porque não se constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. Vamos ver se é assim mesmo. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética. Então, ele não poderia ter se recusado, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face de colega advogado, pronunciando-se contra a sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. C. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética, uma vez que ele se comportou com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra a sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de prévia comunicação a João, pois constitui ato pessoal do advogado da causa. D. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, subestabelecimento de mandato a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado da causa. Então aqui você tem que avaliar duas coisas. Você pode se recusar a trabalhar com um advogado se o cliente esteja te empurrando, sim ou não? E outra, você pode subestabelecer para um terceiro advogado sem comunicar antes ao seu cliente, sim ou não? Então essas duas questões que você tem que avaliar. Para isso a gente vai lá nas regras do Código de Ética. Já adianto para você. Você não é obrigado a aceitar um advogado que seu cliente queira lhe empurrar. Por quê? Porque você tem independência técnica, você é o advogado do processo. Se você não quiser e o seu cliente ficar chateado, ele pode revogar os poderes que ele te deu
e aí você sai da causa e ele põe outro advogado. Mas você não é obrigado a isso. A outra questão, quando você vai subestabelecer uma procuração que seu cliente deu, você tem que pegar o telefone e avisar seu cliente que você está subestabelecendo? Todo dia você tem que fazer isso lá no seu escritório? A gente vai ver aqui pelo Código de Ética que não. Lembre-se aqui que o subestabelecimento foi com reservas de iguais. O que é subestabelecimento com reservas, meu amigo? Muita atenção nessa dica. Subestabelecimento com reservas é que quem está passando o subestabelecimento continua com os poderes recebidos do cliente. Então, quando você é advogado, subestabelece uma causa com reservas a um colega seu, os dois passam a atuar com iguais poderes dentro desse processo. Então, subestabelecer com reservas é passar poderes para um segundo advogado, mantendo também aqueles poderes com você. Tá? Você não sai do processo, você continua no processo junto com outro advogado no subestabelecimento com reservas. Subestabelecimento sem reservas, você passa o subestabelecimento para um outro advogado, para um segundo advogado, e você sai fora do processo, você não tem mais os poderes que o cliente deu. Então, subestabelecimento sem reservas é você sem o processo. Agora vamos para o Código de Ética ver como ele regulamenta essas questões. Artigo 24 do novo Código de Ética. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados. Olha lá, já matou a primeira assertiva. Você não é obrigado a aceitar. Nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Ou seja, você não é obrigado a aceitar o advogado que o cliente empurra para trabalhar junto com você. Artigo 25. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Esse aqui é um dispositivo que veda você ir para uma audiência trabalhista sem nenhum representante da empresa. Você não pode ser advogado e preposto ao mesmo tempo. Você tem que levar um representante da empresa e você recebe a procuração para atuar como profissional da advocacia. Artigo 26. Agora vamos falar do subestabelecimento. Subestabelecimento do mandato com reserva de poderes. Então, com reserva, você se mantém com o segundo advogado na causa. É ato pessoal do advogado da causa. O advogado da causa subestabelece para quem ele quiser, independentemente de comunicação prévia ao cliente. Parágrafo 1º, o subestabelecimento do mandato sem reserva. E o sem reserva é igual? Não. Por quê? Porque você está deixando o cliente com outro advogado que ele nem conhece no processo. Você saiu fora e colocou outro advogado para atuar nesse processo. Então, se o cliente nunca viu esse outro advogado, é óbvio que você tem que dar o prévio e inequívoco conhecimento do cliente para que ele concorde em ter esse novo advogado. Tá? No caso de sem reservas, aí sim, porque você também não pode empurrar um advogado que o cliente nunca viu e sair fora do processo. O subestabelecimento com reservas de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. O que isso quer dizer, meu amigo? Eu falei para você que quando você subestabelece com reservas, vocês dois, você e o advogado para quem você subestabeleceu, continuam no processo. E aí, e os honorários? Você já trabalhou uma vida no processo até aqui, já trabalhou 3, 4, 5 anos. Esse advogado que chega, o processo já está em sede de recurso especial no STJ. Ele vai ter direito a dividir todos os honorários contratuais e de sucumbência desse momento aqui para trás? Aí você tem que abrir o olho e ser esperto. Antes de você subestabelecer com reservas, você chega para o seu colega fulaninho. Vamos ajustar aqui um contrato de honorários, porque eu já trabalhei nessa causa até agora. Então, você está entrando na causa agora, a gente vai receber os honorários, você vai receber um percentual de 10% desses honorários, porque 90% é meu, porque eu já trabalhei esse tempo todo no processo, beleza? Beleza, então é isso que é a orientação que o novo Código de Ética dá. Você subestabelece com reservas, pactue anteriormente os honorários com o novo advogado para não dar confusão. Então, voltando aqui para a questão, qual é a alternativa que você vai marcar?
A recusa de Antônio à indicação de outro profissional não constitui infração ética. Beleza, correto, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro. Correto. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. É o subestabelecimento com reserva. Então, com reserva não depende de prévia comunicação. A segunda afirmação está errada. Letra B. Constitui infração ética recusar a trabalhar com outro advogado? Não, não constitui infração ética. Você pode recusar. Aqui o C também está falando que constitui infração ética. Então, está errado. A letra D fala que não constitui infração ética você recusar trabalhar com outro advogado. E o subestabelecimento do mandato a Lucas, que é com reservas, independe de comunicação a João, porque é ato pessoal do advogado da causa. Letra D é o gabarito dessa questão. Tá vendo, meus amigos? Não é difícil. Para você acertar as 10 questões da matéria Estatuto da OAB e Ética do Advogado, basta você ter o conhecimento da literalidade, tanto do Estatuto da OAB como do Código de Ética do Advogado e também conhecer vários dispositivos do Regulamento Geral da OAB, tá? Muito obrigado pela atenção, sucesso aí na prova da OAB e grande abraço para você, até a próxima dica. Até mais.